Bom dia. Então, hoje nós vamos continuar o assunto que nós iniciamos na última aula, falando sobre os primeiros habitantes do Brasil. Bom, mas na aula de hoje, nós vamos falar de alguns outros sítios arqueológicos. Vocês se lembram que a gente já falou da Serra da Capivara, a gente já falou do sítio de Lagoa Santa, aonde foi encontrado o fóssil de Luzia, o mais antigo esqueleto humano, né, de uma mulher negra de 11.500 anos atrás. Vocês se lembram que a gente já falou um pouco sobre a história do povoamento da América, que teve duas diferentes migrações, que provavelmente uma veio através do Pacífico, né, vindo ali pela Austrália e pela Polinésia, né, e que uma outra migração teria vindo pelo Estreito de Berim, muitos anos depois, que vai formar os ancestrais dos chamados paleoíndios. E hoje nós vamos estudar mais especificamente dois sítios arqueológicos do Brasil muito interessantes. São as Itacoatiaras do Sertão e os Sambaquis do Litoral. Ótimo, ótimo. Então, participando aí, tá bom? Eu estou gravando, então, se você quiser, você pode, inclusive, fechar sua imagem por enquanto, porque eu estou compartilhando tela, tá bom? Seja bem-vindo. Como a gente ia falando, nós vamos falar um pouco sobre os sítios arqueológicos hoje. E, particularmente, as Itacoatiaras do Sertão e os Sambaquis do Litoral. Vamos lá. O que são essas Itacoatiaras? Onde que é esse sertão? Lá no sertão do Seridó, que fica entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Vocês estão vendo que é uma terra bem grande, são várias cidades. Ó, aqui, ó, Jardim do Seridó, Acari, Caicó, toda essa região aqui é o chamado Sertão do Seridó. E aqui nessa região há importantes sítios arqueológicos, onde foram encontradas pinturas rupestres de mais de 9.000 anos. Tá? Essas pinturas encontradas no Seridó, elas são muito parecidas com algumas pinturas que foram encontradas também lá na região da Serra da Capivara, do Piauí, que a gente falou hoje. Falou na aula passada. Mas essas do Seridó trazem temas novos. Por exemplo, é muito comum nos desenhos dessas pinturas do Seridó se encontrar pirogas. Você sabe o que é uma piroga? Sabe o que é uma piroga? Não. Uma piroga é um navio, é um barco feito de um tronco de árvore. Eles derrubam a árvore, abrem um buraco dentro do tronco da árvore e transformam aquilo num barco. Vocês já devem ter visto pirogas em desenhos, jangadas, em algum lugar. Vocês já devem ter visto isso em filmes, documentários ou mesmo na televisão. Essas pirogas são muito específicas dessa região do Seridó e foram encontradas ali. Tá? Nos desenhos, então, se percebe que também tem desenho de piroga. Tem desenhos de cenas de caça, de dança e de lutas bem diferentes, rituais, que não foram encontrados na Serra da Capivara. Portanto, observou-se que ali no sertão do Seridó haviam outros artefatos e outras descobertas ali importantes. E assim se constituiu alguns importantes sítios arqueológicos, ali no sertão do Seridó. Ora, nesses sítios arqueológicos foram encontradas as Itacoatiaras. O que é Itacoatiaras? Itacoatiara é uma palavra tupi que significa pedra pintada. Na verdade, essas pedras não foram exatamente pintadas, elas foram principalmente gravadas. Vocês estão vendo aqui essa imagem? Mostra que elas foram gravadas. É como se fizesse uma marquinha com objeto de corte, tá vendo? Com alguma outra pedra ou coisa do gênero. E são pedróglifos, né? O que é petróglifos, tá? Lembra um pouco aqueles desenhos típicos
dos hieróglifos, por exemplo, dos egípcios, porque são desenhos que parecem uma forma de escrita, mas que ninguém conseguiu decifrar, né? Talvez seja uma primitiva forma de escrita que a gente não conseguiu decifrar, talvez seja uma outra, um desenho mesmo, mas enfim, nessas itacoatiaras foram encontradas essas marcas, esses vários petróglifos que vão mostrando uma característica, e nesses desenhos, né, geométricos em geral, muita coisa é contada sobre como viviam os povos naquele tempo ali, né, que podemos falar em 9.000 anos atrás, mais ou menos. A mais importante dessas itacoatiaras fica na Paraíba, é a Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá é essa daqui. Olha só que coisa belíssima, né? Uma pedra imensa, né, que está toda talhada, né, com vários desenhos e vários motivos que são aí representados, e o desconhecimento, inclusive sobre o que significa essas coisas, já gerou várias especulações, né? Então teve gente que olhou para essas pedras e falou: nossa, será que os fenícios, os gregos passaram por aqui e escreveram isso? Outros já viajaram mais e falaram: não, talvez os vikings, né, tenham deixado essas marcas, ou quem sabe foram os povos da Ilha da Páscoa, lá no Chile, na região próxima da Polinésia. Outros se perguntaram se não são mapas, talvez calendários, né, mapas astrais. Ou seja, a verdade é que esses grafismos aí na Pedra do Ingá, eles são até hoje um mistério. E como todo mistério, né, gera uma série de especulações. Os sambaquis já são um outro tipo de sítio arqueológico que foram encontrados ali no litoral, principalmente no litoral sul do Brasil. Tá? Então, o que são os sambaquis? Né? São depósitos, olha que interessante, de restos de mariscos, de ostras, osso de peixe, mamíferos marinhos, e que foram sendo acumulados pelas populações pré-históricas. Então, imagine, por exemplo, você com uma turma de amigos ou a sua família, num determinado lugar, né? E aí vocês começam a achar interessante, pega aqueles restos de comida, por exemplo, ou começa a brincar de fazer pilhas de ossinhos e pilhas, né, de coisas que comeram, ou restos de conchinhas, e por ali aquilo vai ficando, e com o tempo vai formando uma espécie de um monumento, que na verdade vai se formar uma espécie de uma montanha artificial, e essa montanha artificial que foi feita ali há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, né, deixou a sua marca ali. Em alguns desses lugares encontraram, junto com essas conchinhas, encontraram esqueletos, encontraram fósseis, encontraram artefatos de cerâmica, encontraram restos de animais, pedaços de animais. Então, o que a gente observa? Várias desses restos animais ali que vão virando uma espécie de um monumento e que lembram e que são uma testemunha viva de que houve um tempo no passado, né, em que aqueles outros povos viveram por ali. Povos que hoje já não estão aí, alguns se extinguiram, outros se misturaram às populações que se desenvolveram por ali, enfim. E esses tambaquis, eles são de diversos formatos, tem alguns enormes, outros pequenos, tá? E é interessante assim que a palavra tambaqui, ela significa monte de concha, porque foi justamente isso que no primeiro momento chamou a atenção. Depois eles viram que não era só um monte de concha, era um testemunho vivo de um povo que viveu naquela região e ali deixou enterrados os seus mortos, ali deixou um testemunho da sua vida, deixou algumas dos seus artefatos do dia a dia, e essas coisas que foram encontradas revelaram muito a respeito desses povos.
Ora, quem eram esses povos? O que a gente sabe hoje? Que eram povos de coletores e de pescadores, tá? Bom, quem vive no litoral, né, depende muito da pesca para viver. Então, a gente tem vestígios de antigos grupos de coletores e pescadores. Coletores que eles coletavam as ostras, os mariscos e usavam isso para viver. E pescadores, de uma forma geral, porque eram encontrar também restos de peixes. Esses povos de coletores e pescadores, tá, eram povos que são anteriores, inclusive, aos atuais tupis-guaranis, que viviam na região ali. Eles viveram entre 8 e 2 mil anos atrás. Uma coisa também interessante é que quando a gente fala em coletores e pescadores, nós estamos falando de uma população que, em tese, ainda não conhecia agricultura. No entanto, apesar de não conhecer teoricamente a agricultura, foram encontrados bastante peças de pedra polida. E vocês sabem, como eu já havia dito isso numa aula anterior, que quando a gente tem pedra polida, a gente tem um objeto mais sofisticado. Porque não basta lascar a pedra e fazer uma ferramenta. Polir a pedra pressupõe um desenvolvimento maior. E ela é utilizada principalmente nas sociedades agrícolas. Mas nós estamos falando de uma sociedade de coletores e pescadores. Então, era uma sociedade que estava evoluindo para um próximo passo. É o que a gente pode perceber aqui. Muitos sambaquis desses aí foram destruídos desde o período colonial. As pessoas iam lá, achavam aquela coisa bonita, achavam interessante, levavam embora, arrancava, destruía. Tá? Mais um jesuíta, um estudioso desse tipo de descoberta, encontrou mais de 400 sambaquis na região de Santa Catarina, acabou transformando e guardando e fazendo um acervo com com muitos vestígios arqueológicos e criou o chamado Museu do Homem do Sambaqui, que eu estou mostrando, inclusive, a entrada do museu lá em Santa Catarina. Nesse museu hoje, há mais de 8 mil vestígios arqueológicos, entre conchas, pedras, zoólitos e várias outras desses achados aí da região do litoral. E o que são esses monumentos? Então, assim, o que é importante a gente perceber é que cada comunidade ela construía os seus sambaquis com finalidades muito específicas. Às vezes para demarcar o território, às vezes como um mirante para poder ver os inimigos chegando. Às vezes o sambaqui era um cemitério que foi organizado ali. É por isso que é muito comum a gente encontrar esqueleto, dentes, vértebras de tubarão, de macacos, de outros animais, de tatu, né? Potes de cerâmica, marcas de fogueira. Eu, inclusive, coloquei aqui para vocês verem uma representação de um fóssil encontrado. Tá vendo? Ó? Esse fóssil mostra, né, uma pessoa cuidadosamente enterrada, portanto, uma pessoa que tinha carinho da sua comunidade e que também foi enterrado com várias das peças ao seu redor. Aqui não aparecem as peças porque elas foram colocadas à parte, mas como ela foi encontrada, a gente percebe, ó, tem zoólitos, tem clavas, né, tem ferramentas. Então, isso mostra uma preocupação em que as pessoas levassem um pouco daquilo que usaram na sua vida. E entre esses vários objetos existem os zoólitos. Os zoólitos, gente, são estatuetas de pedra polida muito bonitas que formam esses enfeites que a gente está vendo aqui. Ó. Isso aqui são os zoólitos, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, é um peixe, aqui a gente está vendo algumas aves. Isso aqui foi cuidadosamente polido, transformado, foi feito com o objetivo assim, de trazer beleza para a vida, né, para a vida das pessoas. E o que é mais interessante, né? Alguns até tinham outra utilidade. Esse aqui, por exemplo, dá a impressão que era um porta-copo ou alguma coisa do gênero, né? Então, vocês percebem que tem toda uma preocupação
né, em deixar a sua marca, né? Então, esses zoólitos, essas peças bonitas, zoólito de zoo porque lembra os bichos, né? Tá vendo? São todos retratam tatus, peixes, aves, tal, né? E são feitos em pedra, daí o litos, né? Então, figuras feitas de pedras que são polidas e que retratam os animais com os quais aquela população conviveu. Muitos desses zoólitos foram encontrados junto a esses esqueletos. Então, gente, dois sítios arqueológicos bem diferentes, mas que retratam, de seu modo, né, uma vida vivida há muitos anos atrás aqui no Brasil, nessa região que hoje é o Brasil.